Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Uma das estratégias adotadas pelas empresas para promover os colaboradores é o Plano de Carreira, um programa que serve como direcionamento para o crescimento na profissão. Mas como implantar um plano de cargos e salários de forma assertiva? Quem responde a essa e outras perguntas é a advogada Maria Cristina Seara Veltrini, que atua na área de gestão de recursos humanos. Olá, Maria Cristina, bem-vinda ao Empreenda Assim. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez sobre cargos e salários, né? E espero contribuir para que as empresas possam entender o que é esse programa, né? E que venham a implantar para poder evitar possíveis passíveis trabalhistas. Bom, para começar, explica para a gente como funciona o plano de carreira. O plano de carreira, conforme a lei determina, né, não existem regras pré-definidas, né? Cada empresa, ela define o programa como ela achar melhor. O mais importante nessa situação é que os colaboradores, eles sejam informados das regras que foram estabelecidas, né? Porque a lei não define propriamente uma regra. E como funciona esse plano? Para que você faça um plano de carreira, você tem que, inicialmente, levantar todos os cargos existentes dentro da organização. Tirar uma fotografia desses cargos, né? Pode ser uma fotografia até digital, que você vai olhar todos os detalhes daquele cargo, né? Estabelecer quais são os requisitos para cada um deles e aonde ele está posicionado na estrutura organizacional. A partir desta definição de cargos, você passa a avaliar qual é o grau de importância desse cargo dentro da organização e como que será o crescimento de um cargo para o outro. Isso a gente chama de progressão horizontal dentro da carreira, ou seja, você estabelece um cargo com determinados requisitos e outros com requisitos gradativamente maiores, né? Então, a pessoa, quando ela entra, ela vai ter a noção do que ela tem que fazer e de quais os requisitos que são exigidos para o cargo. E o que mais que ela tem que fazer, o que mais que ela tem que buscar em termos de escolaridade, de conhecimentos técnicos, de competências técnicas, para ela poder passar para outro cargo. Isso é uma carreira na vertical, quando ela muda de cargo. Quando ela simplesmente caminha dentro do cargo, ela adquire mais informações, mais conhecimento, desenvolve as tarefas com mais habilidade, ela pode ter uma progressão salarial, e aí essa progressão dentro do cargo a nível salarial, ela tem uma progressão horizontal. Então, o que a gente chama de carreira propriamente dito é a mudança de um cargo, onde a pessoa começa com um cargo com requisitos menores e vai passar para cargos de requisitos maiores. E, consequentemente, ele vai ter a progressão salarial. Para isso, depois de analisado todos os cargos, você tem uma tabela salarial que vai dizer exatamente qual é o mínimo, o ponto médio e o ponto máximo a nível salarial que você deveria praticar para cada cargo dentro da estrutura. Bom, e quais são os benefícios de se criar um plano de carreira? Para o funcionário, o grande benefício é que ele sabe exatamente como é que ele vai progredir dentro da empresa. Ele tem expectativas de crescimento e ele tem que saber o que é que dele vai ser exigido para ele crescer. Ou seja, se existem as exigências e ele vai atrás e faz, a carreira está estabelecida para ele crescer. Isso é o crescimento profissional dele dentro da organização e, consequentemente, ele terá a contrapartida salarial. Para o empresário, qual é a grande vantagem? É que a lei, ela trata no artigo 461 que se a empresa ela não tem o plano de carreira estabelecido, né, eles têm que pagar os funcionários que exercem as mesmas funções com um prazo de menos de 2 anos dentro do mesmo cargo, ele tem que pagar igual, ou seja, existe a equiparação salarial. E com o estabelecimento do plano de carreira, essa equiparação salarial ela deixa de existir. E aí o artigo 461 da CLT, ele vai abordar a linha A, que seria pessoal organizado em quadro de carreira, a empresa deixa de pagar igual
tá? Desde que ela tenha estabelecido a estrutura, que ela tenha definido todos os requisitos do cargo e, principalmente, como é que vai ser esse crescimento? Se é pela meritocracia, se é pela antiguidade. Então, a própria lei ela já vai trazer no artigo 461, parágrafo 1º, né, o alínea, né, essa diferença. Então, a grande vantagem para a empresa é não pagar igual, ou seja, pagar diferente para quem exerce melhor as atividades, né? É o próprio mérito que vai ser pago pelo desenvolvimento daquela tarefa, daquele cargo em si. Certo. E como implantar um bom plano de carreira dentro de uma empresa? Dica de ouro, número 1, tá? Tem que haver a participação da direção da empresa em qualquer implantação de cargos e salários. Tá? Se a empresa não comprar a ideia dessa implantação e ela não participar da implantação, o plano não vai para frente. Tá? A segunda coisa é você ter um analista de cargos e salários que entenda do processo e faça a manutenção mensalmente. Manutenção em que sentido? Mudou uma descrição de cargo, ele está lá para poder fazer a correção, mudou a tabela salarial, chegou a data base, fazer todas as curvas salariais para poder gerar as tabelas de salários, né? Isso não pode deixar de ser feito. Quando você deixa de fazer a manutenção mensal do plano, tá? Em 3 meses, você já perdeu toda a atualização, você já perdeu o plano. Então, o acompanhamento sistematizado por parte do analista é fundamental. E outra regra assim, de ouro para isso é a participação das gerências e dos encarregados. Por quê? Quando você implanta um plano de cargos e salários, um plano de carreira, você não implanta para a empresa simplesmente organizar a estrutura, você implanta para o funcionário, para o crescimento dele. Então, ele tem que participar, ele tem que informar as mudanças que está tendo no cargo, tá? Para que esse plano funcione corretamente. Um detalhe importante é que antes de 2017, com a reforma trabalhista, existia uma necessidade de homologar o plano de carreira no Ministério do Trabalho ou mesmo no sindicato da categoria. Com a reforma trabalhista, não existe mais essa obrigatoriedade, né? Então, ficou muito mais fácil para as empresas implantarem. Basta com que ela tenha tudo normatizado e ela informe corretamente o colaborador como é que serão os procedimentos. Certo. E onde as empresas mais costumam errar quando o assunto é plano de carreira e estruturação de cargos e salários? Então, os grandes erros que as empresas cometem é muitas vezes não implantar uma metodologia que não deixe ter manipulações. Então, as empresas erram onde elas tentam ajustar o salário das pessoas aos cargos. Elas não veem o poder de decisão que o cargo tem que ter e a remuneração na contrapartida, tá? Então, elas veem assim, analisa por nome de cargo e paga um determinado salário. Analisa um mercado, quanto que o mercado paga pelo nome do cargo e não propriamente pela tarefa e pela decisão que esse cargo tem dentro da estrutura. Esse é um grande erro, porque daí você passa a pagar errado todos os cargos, né? Então, esse é um erro, assim, crucial para uma implantação com um método errado, com uma manipulação que possa haver dentro da metodologia, né? Eu acho que é importante as empresas entenderem, assim, que o plano de cargos e salários, ele não vem para uma empresa para poder aumentar o salário de ninguém, tá? O colaborador também tem que ser informado dessa questão. Por quê? Muitos empresários, quando contratam os nossos serviços, eles logo perguntam qual o impacto que será dado na folha de pagamento com a implantação. Olha, cargos e salários, ele não traz um impacto na folha necessariamente. Por quê? A gente avalia a estrutura, tá? E verifica se a quantidade de cargos está correta, faz o redimensionamento de pessoal dentro de cada cargo. Então, a implantação em si, ela pode trazer redução de quadro, ela pode avaliar que tem salários que estão sendo pagos acima da faixa que deveria estar sendo pago e que, portanto, a empresa está tendo um custo desnecessário. Ela pode trazer a informação de que tem salários que estão abaixo da faixa de mercado que deveriam ser reajustados. Então, uma implantação, ela traz
várias possibilidades. Então, não é só o impacto em folha, muitas vezes nem tem impacto em folha, ela tem redução na folha de pagamento, porque se analisa todos os prós e contras da existência dos cargos na estrutura, daquela prática de salário, né, e organiza a estrutura de recursos humanos. Então, ela traz uma grande vantagem, que não é o impacto na folha, e sim a organização interna do RH. Maria Cristina, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Imagina, toda vez que precisar, estou aqui à sua disposição. Conversamos com a advogada Maria Cristina Seara Veltrini, especialista em gestão de recursos humanos. Ela falou sobre a implantação de plano de carreira nas empresas. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.